Olá, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. A nossa aula hoje será de língua portuguesa e iremos estudar sobre o gênero textual conto. Mas antes de começarmos o estudo sobre o gênero textual conto, nós vamos conversar um pouco sobre a história O Sombra e a Doroteia, que vocês acabaram de ouvir. Para começar, quem são os personagens da história que vocês ouviram? O gatinho Sombra e sua família e a senhora Doroteia. Muito bem. E o que aconteceu com o gatinho Sombra? Vocês lembram? Ele viajou ou ele desobedeceu e se perdeu da sua família? Ele não ouviu a mãe, se distraiu com um passarinho e se perdeu. Ao longo da história, ele conhece a senhora Doroteia. Mas apesar de todos os cuidados que ela tem com ele, o Sombra começa a sentir falta da sua família. E ele encontrou a família de novo? Encontrou, não foi? Com a ajuda da dona Doroteia, ele reencontra a sua família. E o assunto principal deste conto, desta história, é sobre a importância e o valor que tem a família, que é onde nós compartilhamos vários momentos e que devemos sempre também obedecer aos nossos pais ou responsáveis. E essa história que nós ouvimos hoje, O Sombra e a Doroteia, é um conto, é um gênero textual conto. Lembram que nós já estudamos sobre este gênero textual, mas vamos relembrar as suas características. Todo conto tem a presença de um narrador, tem um enredo, tem personagens, está situado no tempo e no espaço. E para entendermos melhor cada uma dessas características, nós vamos ver agora um pouquinho sobre cada uma delas. Para começar, o que é um conto? Um conto é um tipo de texto que tem como finalidade contar uma história, uma situação, seja ela real ou imaginária. Um exemplo muito conhecido de textos que fazem parte desse gênero textual são os contos de fadas. Há a presença de um narrador. E quem é o narrador? É quem está contando, quem está narrando aquela história. Há um enredo. Enredo é tudo o que acontece na história, todas as situações que acontecem na história, do início, o meio e o fim. Há a presença de personagens, que são aqueles que fazem parte da história. Um tempo. Então, essa história é o período em que a história acontece. E também o espaço, que é o cenário, o ambiente onde acontece toda a história. Então, essas são as características do gênero textual conto. E dando continuidade à nossa aula, agora iremos falar um pouco sobre as frases. Mas o que são frases? Uma frase é um enunciado falado ou escrito que apresenta um sentido completo, apresenta uma ideia. É uma forma que temos para nos expressar, podendo conter apenas uma ou várias palavras. E vamos ver alguns exemplos. Vamos ver o exemplo de uma frase. Então, aqui na frase nós temos: o menino viu o gato na árvore. Essa frase apresenta, uma descrição de um fato, de algo que aconteceu. Então, alguém que vier a ler essa frase vai entender o que eu queria dizer. Mas observem alguns detalhes. A frase, ela inicia com a letra maiúscula. Há espaços entre uma palavra e outra. E no fim da frase, há um ponto final. Essas são algumas características
que precisamos estar atentos quando nós vamos escrever alguma frase. Mas se caso eu tivesse escrito a frase deste jeito, sem nenhum espaço, será que a pessoa que fosse ler, ela iria entender? Vai ficar difícil, não é mesmo? Vamos para outro exemplo. Nesta imagem, nós temos um sapo que está pulando. E que frase nós poderíamos formar, nós poderíamos criar com base nessa imagem? Se eu escrever uma frase deste jeito assim, com tudo junto, será que quem lê vai conseguir entender o que eu quero dizer? Não, né? Se a gente tentar ler o que está aqui, vai ficar assim. O sapo pula. Não dá para entender, não é mesmo? Então, o que faltou nessa frase? Perceberam? Faltou a separação das palavras, não há nenhum espaço entre uma palavra ou outra. Então, a gente vai separar. Então, já deixa um espaço, escreve a próxima palavra. Sapo é outra palavra, então tenho que deixar outro espaço aqui. E a última palavra, pula. O sapo pula. Então, para escrever, eu tenho que escrever a frase assim, sempre deixando esse espaço. E se for escrever com a letra cursiva, ficaria assim, começando com a letra maiúscula e as outras letras, como nenhuma palavrinha é nome próprio, então todas com letra minúscula. E agora, hora da atividade. Façam a atividade com bastante capricho e até a próxima aula.